Conexão Futura, então, de volta ao vivo aqui pelo Canal Futura para a gente falar sobre a saúde dos pés. Segundo os especialistas, os pés são uns desprezados, uns coitadinhos, a parte do corpo que menos recebe cuidados, olha só. Mas nós temos que lembrar que é neles, né, que nos apoiamos. São eles que nos levam de um lado para outro e também que nos ligam ao solo. Então, para saber como cuidar dos pés, está aqui o Vitor Miranda, que é ortopedista especialista em pés, né? Assim, esse é o resumo da especialidade que vocês buscaram lá na faculdade, né? Bom, inicialmente eu queria só lembrar que você tem duas maneiras de participar dessa conversa, mandando seus comentários, mandando suas dúvidas especialmente, ou pode ser pelo nosso perfil lá no Twitter, @Canal Futura, ou então por esse telefone que vai aparecer na sua tela agora, 0 operadora 21 3523 4098. Bom, começa então já com a participação aqui de uma telespectadora, Vanessa. Ela fala assim: minha irmã está com uma verruga plantar. Como é que eu posso tratar? Como é que ela pode tratar, né? Tem cura? Tem. A verruga plantar é um problema bastante comum. É um problema infeccioso, né? Causado por um vírus. O vírus que causa a verruga plantar é o mesmo vírus que causa a verruga comum, é o HPV. É uma das variantes do HPV. E o tratamento geralmente é com abrasão, com químico, com ácido. E você geralmente queima. Você queima com ácido. Procedimento simples, doutor Vitor, simples. Faz no consultório mesmo? Procedimento sim, faz no consultório. Mas deve ser bem dolorido, não? Não, porque o que dói, na verdade, não é a verruga em si. A verruga é uma verruga comum. O problema é que quando a pessoa pisa, ela coloca como se estivesse pisando numa pedra. Só que você não pode mais tirar aquela pedra, porque a verruga é um espessamento focal da pele, né? A pele fica espessada ali. E aí quando você pisa tem um lugar mais duro e aquele lugar machuca a pele interna que sente a dor. Então quando você faz a abrasão e queima a parte externa, queima a verruga, ela para de doer, né? Isso é o popular esporão também, que as pessoas falam muito disso? Não, a verruga é uma doença da pele. O esporão, o famoso esporão, que antigamente achava que o esporão causava algum problema, é uma doença do osso. E que hoje em dia a gente sabe que o esporão não é uma doença, é uma condição, é como se fosse um sinal do envelhecimento da pessoa. Tem pessoas que têm mais esporão, um esporão maior do que outras, tem pessoas que não têm esporão, entendeu? Então não tem um aspecto característico, é claro, é escuro? O quê? O esporão? O esporão é ósseo, então ele, na verdade, a gente só vê isso em radiografia. Entendeu? Geralmente o esporão está no calcanhar, ou é a parte posterior do calcanhar ou é por baixo do calcanhar. E a pessoa sente, nesse caso, sente dor? Pois é, quando a pessoa sente dor na região calcanhar, normalmente a doença que causa isso é uma coisa chamada fascite plantar, que é uma inflamação, uma degeneração de um tecido mole que se conecta ali na região. Antigamente a pessoa tinha sintoma, ia no médico, fazia o raio-x, tinha um esporão e achava-se que o problema era o esporão. Tinha até cirurgia para tirar o esporão e tal. Hoje a gente sabe que não, que muita gente que tem esporão, aliás, metade das pessoas que tem a dor no lugar não tem esporão nenhum, e metade das pessoas que tem dor tem esporão, e metade das pessoas que tem esporão não tem dor nenhuma. Então, assim, não tem uma conexão entre o esporão de fato e a dor, né? Mas o que deve fazer, então? Qual deve ser o alerta para a pessoa procurar o médico? Qualquer pessoa que sinta dor persistente no pé, ou localizada, ou enfim, deve procurar um ortopedista ou um clínico geral para fazer uma avaliação geral, assim, imediata, né? Aqui tem várias perguntas entrando. A Gisele Menezes, de Minas. Unha encravada é caso de médico ou é só mais feio, ela diz assim? Não, unha encravada é um problema de saúde. A unha encravada, a princípio, só quando a unha entra na pele, né, ela pode causar uma inflamação local e tal. Só que o problema é, como é uma área muito contaminada, pode ter uma infecção bacteriana. E aí é um problema que às vezes precisa até de uma intervenção cirúrgica, ali, que é uma cirurgia pequena e tal, faz até no consultório. Mas o encravada procura um médico, um ortopedista, por exemplo, né? Claro, sendo nos pés. Ou um ortopedista ou um dermatologista. Dermatologista também é aconselhável aí nesse caso. Assim, se tiver difícil encontrar um especialista, porque às vezes é difícil, a pessoa não tem acesso, vai no clínico, porque às vezes o problema é só uma infecção, o clínico geral vai passar um antibiótico e vai curar o problema, sabe? E aí a unha, com o crescimento dela, ela desencrava naturalmente. Não precisa intervir às vezes, nada. Só dar um antibiótico e aquilo melhora.
às vezes a pessoa precisa tomar um antibiótico com um tempo mais prolongado e tal. Mas é uma coisa de acompanhamento clínico, cada pessoa vai ter o seu perfil e tudo mais, entendeu? Se estiver inflamado, então sempre procurar um Se médico, tiver né? Eu falo isso porque às vezes tem a pedicure ali, né, que está tratando o pé. Tem sempre um vizinho que dá uma... ou então corta a unha mais arredondada e tal, para dar aquele jeito. Não deve. Porque às vezes é caso mesmo de tomar uma medicação. Se a dor está persistente, apesar de... hoje as pessoas tomam analgésico, compram analgésico em qualquer lugar. Eu tomo analgésico com 2 dias, aquilo não melhora, procura um médico. Melhor coisa. A Janice de Taubaté, ela fala assim, na academia é muito comum as pessoas pegarem frieira. O que é isso? Como é que se trata? A frieira é uma micose, uma infecção fúngica da pele. Isso é em contato, é uma infecção que se transmite por contato. E pode pegar em piscina também? Eu lembrei agora porque... Piscina não. O que às vezes acontece é que a pessoa vai para a piscina, vai para a praia, fica com o pé úmido o dia inteiro. No verão, então a pessoa vai para um lugar de praia e tal, vai para a piscina, aí fica com o pé úmido o dia inteiro. Aquela umidade que propicia o crescimento do fungo. A água de piscina é uma água que tem uma quantidade de químicos para conservar a água muito grande. Então o fungo ele não se prolifera na água. Entendeu? Muitas piscinas nem usam mais cloro, usam sal para conservar. Então o fungo ele não cresce, mas ele cresce em volta, cresce no próprio chão, ele já está. Então ele em contato, se tiver uma umidade, um calor ali que propicia, ou seja, verão, umidade ali persistente, o fungo se prolifera. É o ambiente certo, né? É o ambiente certo. A Claude de São Paulo, ela fala assim, gostaria de saber por que os pés ficam ressecados e soltando pele. O que pode ser feito para prevenir isso? Olha, isso às vezes é uma condição fisiopática, ou seja, uma coisa que a pessoa tem intrínseca dela, que é uma condição de pele. Muitas vezes é preciso uma avaliação dermatologística, isso pode ser sinal de algumas doenças de pele. Por exemplo, psoríase, que é uma doença autoimune que causa problemas na pele, que pode dar sintomas em qualquer parte do corpo da pessoa, praticamente. Pode dar no couro cabeludo, no cotovelo, nas costas, né? No pé, pode dar em qualquer lugar, nas costas. Pode ser uma coisa leve, mínima, mas pode ser uma coisa generalizada. Então é bom procurar, se tiver qualquer sintoma assim, persistente de descamamento, de inflamação, está vermelho, está descamando, está coçando, né? Procura um dermatologista, procura um médico, que é a melhor opção. Fica fazendo aquela solução caseira, né? Não inventa moda, não. A Lene Conceição, ela fala assim, qual o melhor tratamento para o esporão? A gente até já falou um pouquinho disso aqui, né? Mas não especificamente sobre o tratamento. Pois é. O primeiro passo é diagnosticar se é realmente fascite plantar ou se é alguma outra coisa. Porque às vezes a pessoa chega no consultório, estou com essa dor no calcânio, aí vai radiografar, a pessoa pode até ter uma coisa mais grave ali, né? Entendeu? Então às vezes está achando que é só um esporão e não é, né? Às vezes tem uma inflamação no tendão, às vezes é alguma coisa no osso que tem que fazer alguma outra coisa, enfim. Nesses casos, você sempre manda um radiografar? Se a dor está persistente, por mais de 4 semanas, é quase que mandatório radiografar. Então a fascite plantar é a mesma coisa que o esporão? Pode-se dizer que sim. No popular, pode-se dizer que é a mesma coisa. Porque tem várias pessoas perguntando aqui sobre isso também. Deixa eu grifar aqui a Gláucia Monteiro, do Rio de Janeiro. Ela fala que tem fascite plantar e queria saber, então, qual o melhor tratamento. Foi a mesma resposta que você geralmente acabou de dar o tratamento é com medidas simples, um alongamento, mudança do tipo de sapato que a pessoa usa. Muitas vezes a pessoa fazendo esse tipo de analgésico. Eventualmente, quando é uma coisa muito persistente, muito grave, fazer uma infiltração local, mas aí é com o médico que faz, entendeu? Agora, por exemplo, anti-inflamatório já não se faz mais para isso, porque já se sabe que não é tão eficiente assim, o anti-inflamatório. O analgésico, ele é mais eficiente. Tem outras perguntas aqui. Bom, as perguntas então também estão bem populares, como o senhor falou, né? Tem gente perguntando aqui sobre aquele cheiro de suor no tênis, o famoso chulé. Ele pode ser evitado? Olha, algumas pessoas têm uma condição de que elas têm um suor excessivo no pé. Essa é uma condição rara, mas eventualmente pode existir. Nos casos mais graves, a pessoa pode até fazer uma intervenção cirúrgica para isso. Mesmo? Como é que é isso? Porque o que regula o suor nas extremidades é o nosso plexo simpático, é o nosso sistema nervoso simpático. Então, o que se faz nesses casos extremos, assim, é uma coisa rara pra caramba,
é você fazer um corte nesse nervo que leva esse estímulo para o pé. Aí a pessoa diminui esse suor, entendeu? Mas isso é muito raro, sabe? Muito difícil. Isso é importante que se diga, né? Porque a pessoa não pensa que agora tem que fazer cirurgia. Coisa, imagina. E é mais comum numa faixa etária, porque a gente ouve muito isso sobre adolescentes, né? Porque hoje o adolescente não gosta muito de lavar, não gosta muito de tomar banho, aquela história, né? Então a mamãe tem que ir lá puxar a orelha e lavar o pé direitinho. Mas se for um caso realmente excessivo de suor, tem que procurar um dermatologista. A Antônia, de Minas, ela fala que ela tem esporão no pé e inflamação no tendão de Aquiles, sente muita dor. Gostaria de saber como pode ser tratado, pois todos os médicos que vou apenas indicam fisioterapia. Pois é, o melhor tratamento é uma fisioterapia bem feita. Geralmente é o que melhora o sintoma, que sustenta a melhora por longo prazo. Eventualmente a pessoa precisa até de uma intervenção cirúrgica, né? Mas aí ela precisa ser avaliada por um ortopedista. Se eu acho que se ela está nesse problema de não conseguir achar a solução ao problema dela, acho que ela deveria procurar um especialista, né? A nossa Sociedade Brasileira de Ortopedia, de Traumatologia, tem vários especialistas credenciados. Sociedade Brasileira de Medicina e Cirurgia do Pé e Tornozelo tem vários médicos aqui na cidade, então não é tão difícil assim de achar, não. A Diná Alves, ela está com 79 anos. As artérias dos meus pés são finas, sinto muitas dores e meu pé fica avermelhado. Minha panturrilha também dói, tem muita cãibra e ela tem diabetes. O que pode ser isso? Pois é, o diabetes causa uma doença das artérias do corpo todo, das pequenas artérias e das médias artérias. Essa doença tem que ser avaliada, porque existem vários graus. Existe um grau até que a pessoa precisa fazer uma revascularização, ou seja, uma cirurgia para desobstruir a artéria. Então ela tem que ser avaliada por um cirurgião vascular, né? O diabético tem que ter um cuidado maior com os pés? O diabético ele tem que ter um cuidado excessivo no pé. Todo o cuidado que o diabético pode ter no pé é pouco face aos problemas que o diabético pode ter. Por quê? Porque o diabético ele tem uma alteração sutil da sensibilidade das extremidades, principalmente do pé. E com isso ele não sente, não sente dor. Então, às vezes, ele tem uma feridinha ali que ele não sente nada, ele não sente absolutamente nada, ele é completamente anestesiado, ele não sente nem dormência, ele não sente nada. E aí aquilo fica, quer dizer, o pé é um lugar mais contaminado, que é o lugar do nosso corpo que está mais em contato com o chão, aquilo pode ter uma infecção bacteriana, ele continua sem sentir nada, aquela infecção pode piorar, enfim, e causar danos muito sérios à vida. E você tem que entender que, além desse problema da sensibilidade, ainda tem um problema vascular associado, que é o problema justamente da outra, da telespectadora aí que ela perguntou, das artérias que são finas e tal. Então, esses dois problemas associados podem causar uma coisa desastrosa para o paciente. Você falou que às vezes a pessoa deixa para lá, né, principalmente o diabético tem uma feridinha e tal, deixa para lá. Qual é o tipo de negligência mais comum que você vê e que deveria servir de alerta para as pessoas? Ele faz o quê? O paciente acaba passando uma pomadinha, dando seu jeito? Passando uma pomadinha, já vi passarem borra de café, já vi passarem sal grosso, já vi passarem saião, mas é tudo isso coisas caseiras, né? A pessoa faz em casa, faz o chá disso, faz o chá daquilo, enfim. E várias perguntas entrando aqui. Olha, a Diná, então, nós respondemos. O Marici Gotardo, lá de Bauru, tem queimação na sola dos pés próxima aos dedos. O que pode ser? Qual o tratamento que ele deve seguir? Pois é, essa dor na parte na frente do pé dos dedos, ali por baixo dos dedos, vulgarmente chamada de metatarsalgia, né? Que os médicos é chamada de metatarsalgia. A metatarsalgia, ela pode ser causada por diversas coisas. Então, cada paciente tem que ser avaliado pelo médico, examinado, e, enfim, o perfil do paciente tem que ser traçado com calma, para o médico poder chegar no diagnóstico, entendeu? E aí fazer algum tipo de tratamento. Porque os tratamentos também, muitas vezes, a pessoa mudar o tipo de calçado que ela usa no dia a dia já resolve o problema, às vezes. Isso eu queria te perguntar, às vezes é muito comum, né, a gente vê às vezes em crianças ficar com aquele pezinho mais gasto assim no meio. Acontece com a gente também, né? Aquele solado vai ficando mais gasto no meio. Pois é. O que faz? Tem que tomar alguma providência? Pois é, a criança nessa idade, ela tem os ligamentos do pé muito elásticos. Então quando ela apoia o peso, os pés, ele espalha muito. Isso acontece também no tornozelo e tal. Então é comum, às vezes, a criança ter uma deformidade. Você olha para a criança, nossa, dá até assusto. O pai leva no médico, nossa, doutor, minha filha está com o pé torto.
Não é, só ela tem umas articulações normais e por ela ter uma flexibilidade natural, acaba gastando o sapato mais de um lado do que do outro. Isso é normal, então? Infelizmente, vai ter que trocar sapato mais cedo. Porque não tem nenhum... Isso não é uma doença, é uma condição fisiológica, uma condição normal. Antigamente se usava muito aquela botinha ortopédica e tal, hoje quase não se vê mais, né? Porque isso, a tendência é com a adolescência isso diminuir, essa elasticidade ligamentar diminuir. Fica mais estável. E aí fica mais estável o pé. Algumas pessoas têm o pé plano naturalmente, né? Mas aí geralmente ela não tem sintoma nenhum. A Maria Cecília, ela é de Aperibé. Ela gostaria de saber por que surgem calos na planta dos pés, mesmo após eles serem retirados, e se faz mal tirar as cutículas dos pés, dos dedos dos pés. Olha... Acho que ela responde, a sua dúvida é a de muitas mulheres, viu, Maria Cecília? Não, tirar a cutícula, se for bem tirada, não causa problema. O problema é que às vezes a pessoa vai numa manicure ou pedicure, ou que usa um material que não está esterilizado, ou que come demais ali a pele da cutícula e tal, e causa uma inflamação, que pode eventualmente virar uma inflamação bacteriana, uma infecção. Então é mais uma precaução, não é que é ruim ou é bom. Pode causar problema, você está invadindo ali a coisa, mas também não é uma coisa que está contraindicada. Mas às vezes tira a cutícula e vai para a praia. Aí já vira pois porta é, de entrada, a partir do momento que você tira, você danificou ali a pele, principalmente a pele mais externa. Mesmo que seja uma coisa microscópica, tem uma porta de entrada. Então aí é nessa que a bactéria se faz. Né? Aqui mais um, o Walter, reclamando de queimação na sola do pé, parece que está pegando fogo, ele diz, e no outro dia fica calmo, após 3 dias retorna de novo essa queimação. O que pode ser isso? Olha, queimação nos pés, se for uma coisa que a gente chama embota, né, que pega o pé todo, ou que pega, enfim, o pé até a metade da perna, isso tem que ser avaliado pelo médico. Isso é um sintoma significativo de alguma doença, até às vezes uma doença neurológica em andamento, entendeu? Não então, deixar para lá, né? Ainda mais no caso dele, que ele está falando que a cada 3 dias, então se é uma coisa que está persistente, ele deve procurar um médico, um clínico. A Darcy, de Lambari, Minas Gerais, vários mineiros acompanhando o programa hoje, né? Tem joanetes que me machucam muito, não consigo nem botar alguns sapatos. O que eu devo fazer? Posso operar? Isso é importante a gente falar, né? Que tipo de... o joanete é uma doença que, quando ele incomoda... Porque assim, o joanete é uma coisa genética, a pessoa tem a tendência natural de ter. O que causa dor no joanete, geralmente é o sapato que a pessoa usa, entendeu? Então, se todo mundo andasse descalço, ninguém tinha problema com joanete. Mas não é o caso. Então, as pessoas acabam tendo mais ou menos sintoma. Quando o sintoma é muito persistente, quando é uma coisa que incomoda demais a vida da pessoa, está indicado fazer uma operação para corrigir. Aí, assim, cada tipo de joanete vai ter um tipo de tratamento. O tratamento é à la carte. Cada joanete vai ter um jeito diferente de ser operado. Essa que é a dificuldade. Mas tem recomendação de cirurgia? Não, nem sempre. Quando a gente recomenda cirurgia justamente quando a pessoa sente dor muito frequente. E quando ela não consegue, tipo assim, doutor, quando eu uso esse sapato, piora, eu não consigo mais. E ela vai usando o sapato que ela consegue. Daqui a pouco ela não consegue usar mais sapato nenhum. Nesse momento que geralmente a pessoa precisa fazer. Tem uma espécie de almofadinha que vendem, às vezes de silicone, pois né? Isso tudo alivia, assim. Tipo assim, ela vai usar um sapato, aquilo protege ali naquele lugar que faz a abrasão e tal, e ela consegue usar. Você recomenda esse uso disso? Olha, isso é uma coisa muito pontual, isso não trata a doença. É um paliativo. É um paliativo ali pontual para aquele dia e tal. Pode ser, é factível. Agora, se for uma coisa, ela quer tratar a doença usando isso, não vale a pena. A Júlia, do Rio, ela pergunta assim, tem problema usar salto alto o dia todo? Eu só desço do salto para dormir, fala a Júlia aqui. Olha, o uso prolongado de salto alto está relacionado ao encurtamento da músculo da panturrilha. Esse encurtamento ele pode causar sintomas, pode causar dor na panturrilha, dor no tendão de Aquiles, dor no joelho e por aí vai. Então, se usar o salto alto é lindo, eu adoro, mas pode causar problemas. O salto tem que ser reservado, então, para momentos especiais, para uma festa, é isso? O que eu recomendaria assim, que use salto só quando for algum evento mais social e tal. Tem aquela recomendação dos 3 centímetros, né, de usar um saltinho, não usar assim só rasteirinha, por exemplo, nem saltão de 10, 15 Exatamente, centímetros, mas meio também... termo, meio termo é bom.
O salto alto, ele, além de tudo, ele ainda aumenta a chance da pessoa ter uma torção de tornozelo. Tem várias perguntas ainda e a Silvia Palma já me avisa aqui que temos pouco tempo. Vamos responder, vamos lá. O Maurício Miranda, do Rio, ao usar sapato de uma pessoa que tem chulé, podemos pegar chulé? Maurício, usa o seu sapato. Pois é, o que às vezes acontece é que a pessoa tem uma flora bacteriana no pé que causa o cheiro, o mau cheiro. E se essa flora bacteriana, ela infesta o sapato que ela usa, então ela pode transmitir essa flora bacteriana de pele, que não é uma doença que a flora causa, é só um mau cheiro para a pessoa, outra pessoa, então ele pode pegar sim. Perfeito. Outras várias aqui. O meu filho trabalha em pé durante muito tempo, a Marli de Minas, sente muita coceira nas pernas. Isso pode ser devido a ele ficar muito tempo em pé? Olha, o sintoma de prurido na perna, que é a coceira, pode estar relacionado à circulação, entendeu? Então, é uma coisa que ele poderia procurar um clínico ou um angiologista para ver. Porque às vezes a pessoa está com um acúmulo muito grande, mas fica muito tempo em pé, fica um acúmulo de líquido, que é natural no nosso dia a dia, a gente acumula líquido na perna. A Yara também está com essa dúvida, tem dormência na parte de fora da coxa, após passar a dormência ela sente uma queimação e ela tem sobrepeso, pode ser isso? Olha, não, às vezes é uma coisa postural, do jeito que ela fica no dia a dia e tal, que comprime ali um nervo que dá sensibilidade, pode ser. Às vezes o cinto pode causar isso. Um cinto muito apertado, porque um dos nervos que dá a sensibilidade da coxa passa exatamente perto desse ossinho que a gente tem aqui da bacia. Quando a gente bota o cinto, às vezes comprime ali e causa essa a gente nem faz a relação, né? Nem para pensar nisso. Aqui, a Claudete, ela pergunta assim, qual seria o tratamento para uma criança com 2 anos e meio que pisa para dentro com o pé direito e sente dor? Primeiro é ver se ela tem realmente algum problema no pé, né? Ou então se é só uma dor de que a criança correu muito naquele dia e tal, enfim, e machucou o pé. Mas normalmente a criança nessa idade ela não tem nenhuma doença no pé, ela pode ter uma coisa transitória, uma dor porque andou muito e tal, mas deve ser avaliado pelo pediatra ou pelo ortopedista pediátrico para tirar essa dúvida. O Patrício de Brasília, aquele famoso teste antes de comprar um tênis realmente funciona? Como saber qual é o tênis bom para você? Esse assunto é bom. Teste da pisada, teste né? Da pisada. Em algumas lojas especializadas em tênis tem. Esse tipo de... Essa coisa da pisada assim, pisada assada, para o atleta, principalmente para o atleta que corre, isso é uma coisa que não tem muita influência tanto com a performance quanto com o número de lesões do atleta. A questão é simplesmente o conforto da pessoa. A pessoa que, por exemplo, tem uma pesada pronada, justamente aquela pesada que o pé vira, assim, o tornozelo, quando você anda, ele vira. Principalmente quando você corre, às vezes a pessoa vira bastante o tornozelo. Teoricamente, ela ficaria mais confortável num tênis para pisada pronada, entendeu? E a pessoa com pisada neutra, a mesma coisa. A pessoa com pisada supinada, que é justamente o contrário, mesma coisa. Só que, na prática, o que se observa, principalmente os atletas de ponta, é que eles, por exemplo, os maratonistas que correm São Silvestre, que correm nas Olimpíadas, eles usam um tênis que não tem muita interferência no jeito de pisar. E eles são os campeões, os recordistas do mundo e tal. Então, isso é legal você fazer, porque de repente é uma maneira de você escolher um tênis mais confortável. Mas tem que ter sempre na cabeça que o conforto é a chave. A principal, se você está mais confortável com o tênis para pisada neutra, e a tua pisada no teste foi pronada, usa o tênis de pisada neutra, que é o que vai te dar mais conforto, entendeu? Não, porque às vezes a gente acha que é uma jogada de marketing até, né, das lojas, coloca uma jogada de marketing com fundo científico, mas que não conseguiu se provar ainda. A ciência aí? A ciência está justamente em saber que tipo de pisada a pessoa tem e assim qual a influência que esse tipo de pisada vai ter na evolução de lesões ou então na fadiga muscular da perna. Isso tem bastante estudo a respeito, tá? É uma coisa que tem até algum tipo de comprovação, por exemplo, se a pessoa corrige a pisada. Dá para levar a sério, então. A gente deve levar a sério mesmo. Leva-se a sério, mas nem tanto. Os fabricantes de sapato, de tênis, têm uma tendência a valorizar demais isso.
Isso não é uma coisa assim tão... doando todos os tênis que tem por causa disso. Até parece que tem muitos, né? Aqui, a Xênia, nossa, tem muita gente, peraí. A Marília, ela tem diabetes, sente muita ferroada na sola do pé com queimação, o que pode ser isso? A gente já falou um pouquinho disso, né? Dá para depois, vou te aconselhar, Marília, dá uma olhadinha depois no conexãofutura.org.br, que é o nosso blog, onde essa entrevista vai estar para quem quiser dar uma olhadinha lá, para responder outras perguntas. O Reinaldo, ele fala, sinto um caroço próximo ao meu dedão do pé que me incomoda, e ao fazer um raio-x não foi detectado nenhuma fratura, o que pode ser? Olha, se não foi detectado nenhuma fratura ou a radiografia estava normal, é porque não era nada ósseo. É a única conclusão que a gente pode ter. Ele deve ser avaliado e alguns outros exames para avaliar partes mólicas, ou seja, tudo que não é osso, pele, tecido subcutâneo, tendões, articulações, etc. Existem exames que veem esse tipo de tecido melhor do que a radiografia. Então ele deve procurar um médico, deve ser examinado e provavelmente vão ser solicitados esses exames para ele. Bom, então, Dr. Vitor Miranda, ortopedista lá do INTO, né, do Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia, muito obrigada por suas informações aqui. Queria agradecer também ao pessoal de casa, né, que participou massivamente, pedir desculpas para aqueles que a gente não conseguiu responder. Voltamos então com Conexão Futura nesta quinta-feira, a partir de 2h30 da tarde. Até lá. A seguir, Estação